Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui desse nosso momento, desse nosso espaço para conversar com pessoas que passaram pelo que você está passando, pessoas que viveram histórias intensas. E estou muito feliz com a minha convidada hoje, Priscila. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Muito feliz aqui por poder compartilhar minha história aqui. E Priscila é juíza federal e ela vai contar como foi, né, chegar até a magistratura. A gente estava batendo um papo aqui um pouquinho antes de começar a gravação, né, Priscila? E você já foi soltando algumas coisas e falou: opa, essa entrevista vai ser intensa, vai ser bastante rica. Priscila, vamos lá. A gente quer conhecer a tua trajetória, a gente quer conhecer como é que foi essa jornada. Você fez direito e sempre quis a magistratura? Foi algo que surgiu depois? Como é que foi esse percurso até chegar à magistratura? Você foi para a advocacia? Você foi fazer outros concursos? Você até já antecipou algumas coisas para mim, mas conta para gente como é que foi. Então, eu sempre quis ser juíza, na verdade. Desde os 10 anos, minha mãe veio me dizendo que eu tinha jeito para isso, segundo ela, né? E eu sempre tive isso como uma possibilidade para mim. Mas a Justiça Federal, esse amor pela Justiça Federal, surgiu durante a faculdade e depois, porque eu fiz faculdade em Bagé, no Rio Grande do Sul, e durante a faculdade eu fiz estágio na Justiça Estadual. E na Justiça Estadual eu trabalhei na parte do crime e também mais na parte do crime mesmo. E eu não tinha muita identidade muito com a matéria, assim, eu não tinha muita afinidade, né? Eu via direito de família, para mim sempre foi uma matéria que eu não tinha muita. Acho que eu não tinha talento, assim, algum dom maior para tratar com a matéria, realmente não era algo que eu gostava. Então, aí eu depois fui fazer estágio na Procuradoria Federal, aí já era previdenciário, aí eu já comecei a ali me identificar mais. Depois fiz no Ministério Público Militar, que é já uma justiça federal, né? A Justiça Militar da União, que vai trabalhar. Então, assim, eu comecei a reafirmar na minha cabeça que eu gostava muito mais do direito público, do direito mais trabalhar no âmbito federal do que na estadual. Aí, então, durante a faculdade, eu fiz concurso para o INSS e acabei passando no 9º semestre. Aí eu fui para Caxias do Sul, que era uma cidade ali na Serra, né, no Rio Grande do Sul, bem distante de Bagé, onde eu morava. Consegui adiantar cadeiras do décimo semestre, dei um jeito lá, e aí consegui tomar posse lá e comecei a trabalhar. Já. Aí, durante esse período, eu tinha feito um concurso já, porque eu sempre quis concurso, né? Eu fiz o concurso para técnico da Justiça Federal no meu 5º semestre da faculdade. Eu sempre fui boa aluna, né? Eu sempre estudei bastante, né? Então, aí eu aprovei até, mas classifiquei mal, não aprovei para Bagé, para minha cidade. Mas na lista geral acabaram me chamando quando eu já estava lá no INSS em Caxias. Aí eu já comecei a minha trajetória na Justiça Federal lá em 2014, né? Eu tinha 24 anos. E quando eu entrei na Justiça Federal, parece que eu tinha. Nossa, assim, eu disse assim: é esse lugar que eu quero para mim, é aqui que eu quero trabalhar o resto da minha vida. É isso aqui, sabe? É judiciário federal. Mas aí, né, eu acabei segui durante, quando eu estava ainda na INSS, me chamaram para técnico, mas durante o período que eu estava lá, eu fiz concurso para analista também, da Justiça Federal. E acabei passando de novo. Mas eu estudava, naquela época, com o edital aberto, né? E deu certo até então, né? Mas, assim, depois eu acho que me criou uma autoestima, né? Para achar que a magistratura federal ia ser assim, né? Eu ia chegar com o edital aberto e ia passar. E aí eu levei alguns tombos, né? Tive que cair na realidade. Acho que também por eu sempre ser boa aluna, as pessoas esperarem de mim um resultado, né? E aí, enfim, né? Aí vem uma frustração muito grande, né? E aí até baixa um pouco a autoestima da gente. Assim, nossa, assim, não sou tudo isso, né? Que dizem por aí. Porque realmente demanda estudo, não dá para comparar. E eu acho que até hoje, até esses cargos que eu passei, cada vez está mais competitivo. Talvez nessa época não teria tido tanta sorte assim de passar tão rápido, né?
Mas eu acho que somou a base que eu tinha na faculdade, porque eu sempre estudei, então assim, eu já tinha uma mais facilidade de pegar um livro ou pegar a lei e estudar, né? Enfim, para o INSS eu já tinha aquela experiência da Procuradoria Federal, eu já tinha outras, né, coisas assim que me ajudaram, né? Aí eu sei que eu só consegui entrar na Justiça Federal como analista em 2017, então eu fiquei 3 anos aí como técnica e depois em 2017. Só que eu sempre ficava postergando a magistratura por causa dos 3 anos de prática. Ah, eu não tenho os 3 anos, né? Quando abrir o edital, vou fazer. E ficava postergando, né? Aí eu fazia escola da magistratura, fazia pós, fazia outras coisas, mas era mais para não enfrentar. Eu acho que talvez algum medo também de decepcionar e não passar, né? E aí eu fiquei postergando isso. Eu estava com 27 anos já, trabalhava muito como analista, assim, porque eu acabei já assumindo uma supervisão de crime, então, assim, eu trabalhava muito. Às vezes até mais do que o horário, sobrava muito pouco tempo para estudar, porque a minha prioridade era muito o trabalho, assim, né? Eu sou muito focada quando eu faço as coisas, então, assim, eu até para desligar do trabalho era uma grande dificuldade para mim. Mas aí lá tava com 28, eu resolvi que eu. E aí eu fiz até o curso do ênfase para começar, né? Quem sabe, né? Me motivar a fazer. E aí naquela época eu fiz até o curso inteiro. E aí eu comecei a fazer prova em 2018, que eu tinha 28 anos. Aí eu fiz Aí eu comecei, não, vou fazer porque o meu sonho é ser juíza federal, vou fazer. Aí fiz TRF3 e TRF2, foi, No 13 eu fiquei por 2 questões, eu acho, do corte, mas mesmo assim eu fiz um cursinho já para sentença na época, porque eu pensei, falta pouco para eu passar, eu vou passar e eu já tenho que estar preparada, porque o espaço entre a prova objetiva e a prova e a segunda fase é muito curto e não dá para fazer. E aí eu fiz até mais de um curso. E aí eu não tinha tempo para quase nada, somado com o trabalho, era um horror, assim, sabe? Eu vi que eu não estava dando conta, mas fiz. Aí em seguida saiu o TRF2, eu passei no corte do TRF2 e fui fazer a segunda fase. Na segunda fase, eu vi que eu estava que eu precisava estudar muito mais ainda, né? Que eu precisava ainda que não eram poucos meses, assim, para uma primeira fase dava certo. E acho que aí explica por que eu consegui passar nos outros concursos, mas para a segunda fase já exige da gente, né, um conteúdo maior, né, desenvolver, né, enfim, eu era muito crua ainda, assim, sabe, e eu não tinha material, eu nunca tive, né, na verdade, né, aí que tá, acho que foi um dos maiores erros que eu cometi nessa minha trajetória de concurso, não construir meu próprio material. A maioria dos meus colegas que passavam tinham e eu não tinha, né. Eu sempre fui uma bagunça, né? Eu sempre pegava material pronto ou livro para ler enfim, né? Até achava que eu nunca ia passar porque eu não fazia o que era assim mais assim ter aquelas revisões, ter aquelas, né? Aquele programa, mas eu nunca consegui fazer isso assim vamos dizer, com perfeição. Por isso que eu digo assim, não é perfeito, sabe? Não é. Mas tem constância, eu não desistia, eu não soltava aquilo, eu estava sempre atrás de tentar passar. Aí eu sei que eu reprovei na segunda fase do TRF2, né? E aí não passei na prova discursiva. Eu acho que até na sentença penal eu teria passado, né? É um achismo na minha cabeça. E eu acho que na civil também não, porque eu fui contra tudo que eu tinha estudado e fiquei naquele sentimento de devolver a criança para a mãe no fim, e acho que fiz errado a prova totalmente. No fim, não passei, aí eu tive que parar de estudar naquele período, porque minha mãe ficou doente, enfim, meu pai também, aí eu parei de estudar. Fui voltar a estudar durante a pandemia aí. Que aí eu vi, assim, que alguns problemas tinham se resolvido, outros problemas de saúde na família continuavam, mas eu vi que se eu não voltasse a estudar, eu nunca ia conquistar aquilo que eu queria, porque apesar de eu amar fazer o que eu fazia, como analista, eu não era realizada, eu sentia que não era, sabe? Então eu digo, se eu não tem tempo certo, não vai ter um dia que a minha vida vai estar perfeita, que eu vou conseguir estudar e fazer tudo, né? Não, se eu não começar agora com o que tem, eu nunca vou, eu já estava com 30 anos, né? Eu digo assim, não
E eu tinha aquele sonho de passar com 25, né? Só na minha cabeça. Não fiz nada certo, né? Fiz tudo ao contrário disso. Mas, assim, aí eu retomei estudar. Só que eu tinha aquela mania de pegar concurso em aberto, né? Porque eu nunca consegui ficar estudando, esperando o edital sair, né? Então, aí tinha para o Ministério Público Militar. E eu tinha feito estágio lá. Adorava o trabalho lá, adorava as pessoas, principalmente. Nem digo tanto o trabalho, porque a magistratura sempre me puxou, né? Então, eu gostava muito das pessoas que eu trabalhei, gostava amava a promotora que eu trabalhei e tal, tinha muita admiração. Vou fazer. Só que realmente foi um concurso assim que teve muita anulação de questão, teve muito problema e tal. E aí, mas eu estudei, passei na primeira fase, né? Depois que anularam umas questões, assim, aí fiz a segunda fase, aí a segunda fase eu reprovei num grupo. E aí, no meio, quando eu estava já na segunda fase do MPM, surgiu o TRF3 e o TRF4 em 2022. E o TRF4, para mim, que era do Rio Grande do Sul, que sou do Rio Grande do Sul, né? Era assim, o tribunal, gente, é tudo que eu quero, né? Vou ser juiz aqui na minha região, né? Tudo bem, é isso que eu quero, meu sonho. Aí eu sei que eu fiz a segunda fase, terminou em junho de 2022 do Ministério Público Militar. Eu digo, não, agora... Porque a minha mãe também me cobrava de eu fazer do Ministério Público Militar, enfim, a minha família tinha militar e tal. Aí eu fiz, mas eu fazia aquilo meio que sabendo que não era o meu sonho, né? Mas eu fiz tal, aí fui fazer o TRF4. Aí eu estudei esses 2 meses antes da prova, que nem uma condenada, não descansei. Nos últimos dias da prova, eu não dormi. Eu fiquei 3 dias dormindo 2 horas. Assim, eu cheguei esgotada. O que aconteceu? Eu errei um monte de questão que eu sabia. Eu passei errado 2 certas por a grade. Assim, eu estava exausta, né? E fora que os servidores que estavam lá fazendo a prova, isso é colega, a gente tá torcendo por ti, aquela pressão na minha cabeça, eu dizia, gente, vou decepcionar as pessoas, né, tá todo mundo aqui, né, aí tá, reprovei na primeira fase já TRF4, né, coisa que era raro para mim reprovar na primeira fase, porque eu sempre fui boa de prova, assim, né, aí eu sei que 2 semanas depois tinha o TRF3. O que eu fiz? Na primeira semana tinha o recurso do MPM, eu fiquei fazendo o recurso, e só descansei, só dormi, descansei, nisso não vou pensar. Na segunda semana, eu dei uma revisada em jurisprudência, enfim, alguma lei, alguma coisa que eu achava interessante. Fiz a prova, passei. Aí eu fico pensando, não é que eu fiquei inteligente de uma semana para outra, né? Eu fiz a prova tranquila, né? Fiz em São Paulo, minha irmã morava em São Paulo, também era um tribunal que eu sempre quis passar, porque a minha irmã mora em São Paulo, né? Passei. Aí já tinha a segunda fase ali correndo, né? A gente até contratou um monte de... A gente acabou contratando professores para auxiliar, enfim, né? A gente na segunda fase, que ajudou bastante, porque não tem tempo, né? Então a gente precisa que alguém acelere esse processo, né? Foque, né? Direcione. Ir para a TRF é muito importante o estudo da banca, né? Porque direciona muito o que vai cair mesmo, né? Então aí eu segui naquela corrida. Aí segui estudando e tal. Aí eu sei que a primeira prova eu passei, a discursiva eu passei, né? Que eu fiz assim. Aí eu sei que a segunda. O meu problema foi a sentença civil. A sentença penal eu passei também. E a civil era a CP que eu até fazia no meu dia a dia. Eu acertei a solução, mas a minha prova, eu fiquei tão nervosa quando eu estava fazendo a prova, tão ansiosa com aquele enunciado gigantesco, com medo de não terminar a prova, que a minha prova ficou uma bagunça. Eu começava a falar de um pedido lá no meio, e emendava com outro lá no meio, esquecia de analisar alguma coisa, ficou horrível. Aí, comparando com quem passou, eu vi que a pessoa colocou tudo, sabe, esquematizado, tópico por tópico, sabe? Eu digo assim, mas a minha prova nem foi tão ruim assim, porque, né, eu sabia fazer aquilo ali. Foi uma bagunça mesmo. Eu digo assim, de eu olhar assim, como se eu fosse examinadora, eu ficar com... Nossa, com raiva da pessoa que fez aquilo ali, sabe? Porque, enfim, você fez uma bagunça, como é que eu vou corrigir isso aqui, né? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Mas assim, até então eu não sabia que eu tinha passado ou não, né? E aí eu sei que eu ganhei uma liminar para a prova oral do Ministério Público Militar no dia da prova, porque em primeiro grau tinha negado a me liminar para fazer a prova oral, que eu recorri da segunda fase, né? Que era só um grupo que eu não estava.
E eu me toquei para Brasília na segunda-feira para fazer a tal da prova. Meu advogado me perguntou: tem condição de fazer, Priscila? Eu não tinha condição nenhuma, porque eu estava estudando para outro concurso, eu já estava exausta, eu já não aguentava mais, né? Não queria nunca mais ver direito militar na minha vida. Aí, enfim. Mas eu fui, né? Porque eu não consigo desistir das coisas, né? Eu não posso largar nada. Então, aí eu fui. Aí eu cheguei atrasado, no primeiro dia me deram 0. Que eu fiquei pensando, gente, eles não foram nem intimados, eu que avisei. Mas aí, enfim, né? Eles entenderam que eu não cheguei no horário, mas eu não tinha, eu tava saindo de Porto Alegre, né? Para chegar em Brasília, meu pai ainda. Eu tava em Porto Alegre, meu pai tava no hospital ainda naquela época. Aí eu fui, cheguei, né? Não deu tempo. Aí eu tive que conseguir uma liminar para fazer do dia que eles me deram 0, né? Durante essa semana. Aí eu fiz a prova no outro dia, né? E eu sei que eu me balançava na cadeira, eu fiz tudo errado, sabe? Porque eu tava num nervoso, eu nunca tinha feito prova, não sabia nem o que eu tava fazendo lá. E ainda sorteava o ponto na hora. Parecia que eu sentava ali, olhava aquilo ali, parecia que eu me jogava de bungee jump toda vez que eu entrar naquele negócio. Mas eu ia. Eu digo, não, tem que ir. Eu sempre pensava assim, eu vou errar aqui para aprender na magistratura federal, eu vou acertar. Que era ainda o meu sonho, né? Aí eu sei que eu passei na terça-feira, passei na quarta-feira. Na quinta-feira foi um fiasco, foi até humilhante, sabe? Porque, nossa, me perguntava as coisas e ainda ele olhava, tinha examinador que olhava para a plateia e dizia assim, mas ela não sabe sobre isso, pasmem. Enfim, né? Era assim, foi bem pesada a coisa. Mas eu, né? Vi que eu tinha reprovado, eu digo, hoje não rolou. Aí eu tinha 2 opções, eu digo, bom, ou não volto amanhã, fico aqui chorando no hotel, né? Desisto disso aqui, porque nem é o que eu quero. Ou eu vou lá resgatar minha dignidade, porque amanhã é um tema que eu realmente estudei. E reprovado ou não, eu vou resgatar minha dignidade, né? Porque, enfim, né? Aí eu sei que eu cheguei acabada no hotel. Eu lembro que até o moço que estava carregando as malas me deixou a mala no quarto, porque eu estava assim, acabada, assim, né? Mas aí o que eu fiz? Eu tomei um banho e sentei estudar. Eu digo assim, eu vou estudar, né? Porque né, é a chance que eu tenho de melhorar. Eu não saio aqui tão humilhada, né? Eu digo, pô, eu vou de novo. Aí eu fui, aí fiz a melhor prova que eu tinha de todas que eu fiz foi aquele dia. Ainda fiz a tribuna, eles elogiaram e tal. Eu sei que aí no final do dia saiu o resultado. Foi a única que reprovou, né? Aí todo mundo querendo me consolar. Eu digo, gente, não, tá tudo bem. Foi só um dia ruim. E eu não sei, eu tirava força disso porque eu meditava muito, né? Então eu aprendi a ter muito autocontrole, assim, porque eu acho que para a gente fazer concurso, a gente tem que trabalhar muito emocional, porque assim, é impressionante o quanto a gente precisa ser forte, sabe, para aguentar as coisas assim. A gente precisa se fortalecer, sabe? E eu pensava, não, não é o meu lugar. Aí eles acharam que eu ia embora. Eu digo, não, vou pro coquetel do final. Finalizou, todo mundo foi celebrar, né, a aprovação. Eu fui junto. Eu digo, não, eu vou, eu só reprovei num dia, foi só um dia ruim. Até o procurador-geral foi lá me consolar. Eu digo, não, excelência, tudo bem, foi só um dia ruim. Essa prova não me define, foi só um dia ruim. E era o que eu repetia para mim, né? Eu digo, essa prova não me define, né? Eu fiz ela em condições bem terríveis, assim, né, para mim. E eu tô aqui para aprender, assim, que eu erre aqui para melhorar no próximo. Aí até eles disseram, vai fazer o próximo empenho? Não, agora eu vou ser juíza federal, porque hoje eu tive certeza que a minha vocação não é essa aqui. Minha vocação tá na magistratura federal, não adianta eu fugir. E eu vou passar no TRF da primeira região, que era o próximo que saía. Aí foi que eu passei mesmo, eu nem sabia. Olha, a palavra tem poder, né? Mas claro que eu sofri, né? Ali eu não mostrei muito, né, que eu tava mal, né? Mas assim, né? No outro dia eu chorei, mas foi só no outro dia depois, mas foi só aquele dia também. Eu só vou chorar hoje, porque foi no sábado que eu chorei, porque no domingo eu já tinha prova do TJM em Minas. Eu saí da sexta de lá, eu fui para Minas, fazer a prova, encontrei com meus colegas lá, até fiz muita amizade, sou amiga de todos os promotores lá, passaram no concurso, fiquei amiga de todos. E aí eu passei. Aí eu sei que em fevereiro de 2023 eu tinha prova de novo, né, de segunda fase. E aí eu estudei, mas eu estudei que nem uma condenada. Eu estudei. Aí eu passei nas 3 provas de novo. Passei. Não tive uma nota tão boa, mas assim, o que eu aprendi com isso foi o seguinte, que não dá para esperar resultado, isso não está no controle da gente, não tem como a gente controlar o que vem na prova, não tem, sabe? O que eu comecei a colocar na minha cabeça?
eu preciso dar o melhor de mim nesta prova. Tudo que eu tiver de conhecimento, eu tenho que entregar neste papel. Não adianta eu saber e não escrever. Porque eu sempre pensava, como é que eu vou recorrer depois uma pergunta que eu errei, ou me der uma nota baixa, se eu não escrevi? Se eu não tenho conteúdo para, né, para explorar. Então, eu escrevia tudo que eu sabia. Tudo que eu sabia. Assim, eu tentava, claro, que focar na pergunta, ler a pergunta mais de uma vez, sabe? Conter a minha ansiedade para responder, do que sair respondendo, e não articular bem as coisas, porque tem limite de linha, né? Então, assim, respirar, porque fazer o que eu não fiz no TRF3, eu sempre lembrava. Eu perdi a prova porque a minha ansiedade me derrubou, sabe? A minha insegurança. Assim, eu não. E aí eu parei de cobrar resultado, é isso, né? Eu comecei a só cobrar, eu dar o meu melhor, vou dar o meu melhor. Então, assim, eu saí da prova do TJM em fevereiro com a consciência de que se eu não passei, eu entreguei tudo que eu tinha naquela prova. Melhor do que isso, eu não tinha conhecimento ou tempo disso, eu não tinha mais do que dar, eu dei tudo que eu tinha ali. Então, eu saí tranquila, sabe? E deu certo, até teve questão que eu não sabia responder, mas porque eu tinha estudado doutrina de processo civil e tal, que eu fiz raciocínios ali, fundamentei com base em princípio, com outras coisas, chutei a decisão do STJ achando que era mais para aquilo ali, acertei, em que pese eu não ter colocado exatamente o teor da decisão, o examinador aceitou pela fundamentação que eu desenvolvi. Então, isso eu comecei a notar muito. Que eu saía do espelho, às vezes a gente olha assim, eu nunca vou fazer esse espelho na minha vida. Essa prova é impossível de passar. Ah, quem passou tem uma inteligência superior. Gente, quase ninguém faz aqueles espelhos. Quase ninguém escreve tudo que tá aqui naquele espelho. Eu nunca escrevi. Tanto que ninguém tira nota fechada, né? Aí algum desconto tem. Mas ninguém consegue fazer aquilo ali, sabe? É as melhores respostas que passam, né? Mas nunca é assim aquela perfeição. Então as pessoas se amedrontam, ficam aquilo assim, ai, nossa, que é uma coisa impossível. Mas é para todo mundo, praticamente, né? A gente é muito comparativo, muitas vezes, em prova de TRF, quando não é banca, né, que é copia e cola, aquela coisa, né, mais o espelho que vai batendo ali, né, enfim, é muito isso, sabe? É muito um comparativo das melhores respostas, do que melhor chegou. Ou se não respondeu exatamente, mas trouxe um raciocínio jurídico, demonstrou que tem conhecimento, não colocou uma coisa absurda ali, colocou uma coisa que faz sentido. Não, isso aqui faz sentido. E aí eu comecei a ganhar essa confiança e ver que, assim, eu conseguia, sem saber tudo, responder muita coisa com o que eu sabia. Né? Então, aí, eu sei que aí eu passei para oral, né? Aí fui fazer a oral, né? Só que, assim, tinha o TRF1 no meio. E como eu tive muito medo de rodar de novo na prova oral, e a gente não teve grau no TJM, e era um concurso muito competitivo, e só tinham 6 vagas, e muita gente que já tinha cargo, gente muito qualificada, com títulos, assim, imensos, disputando aquelas vagas ali, né? Então, eu tive que criar um material, né, para revisar. Então, assim, foi uma dificuldade para mim, porque eu não tinha material. Então, eu tive que criar mais ou menos um material, coisa que eu não fazia. E me atrapalhou para o estudo TRF1, né? Porque, assim, o TRF1 saiu no meio disso e eu consegui estudar só 8 dias para a prova. Revisando, assim, naquele ritmo alucinante, né? Que eu queria estudar tudo em 8 dias, né? Então, estudando lei seca muito, lendo 20 vezes não, mas lendo a Constituição, lendo aquelas leis que mais caem e tal, muita jurisprudência, eu escutava muita jurisprudência, porque eu colocava numa velocidade acelerada, para minha cabeça fazia muito sentido, porque eu estava fazendo muito em pouco tempo, sempre isso funcionou muito para mim, e aí, bom, eu sei que eu fiz a prova e fiquei por 3 do corte, né? Aí eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Eu digo, nossa, filho, entrou o desespero, gente, porque assim, eu digo, não acredito que eu reprovei no TRF da primeira região, que é o tribunal que eu sempre. Não é o tribunal que eu sempre saí, mas eu sempre ser juíza federal, por causa, de novo, do concurso da Justiça Militar, que nem é o que eu quero. Aí, enfim. Mas entreguei para Deus, né? Eu digo assim, nossa, gente, não pode ser, eu não mereço isso. Aí eu sei que eu fui fazer a prova oral, mas assim, eu estava trabalhando também, e eu trabalhava muito no meu trabalho. Então, para deixar em dia, tirar minhas férias,
eu trabalhava muito, ainda somando a revisão para a prova oral, eu estava esgotada, assim, eu estava num cansaço, assim, absurdo, assim, eu não... Até minha irmã foi comigo para a prova oral e ela disse, Priscila, tu precisa dormir, tu precisa dormir, entendeu? Senão não vai dar. Aí eu sei que uns dias ali antes eu dormi, né, no final de semana, e aí fui para a prova e ficava acompanhando as perguntas e tal, dos colegas, enfim. Chegou o meu dia, né, eu estava bem cansada mesmo. Eu sei que eu fui fazer a prova, começou a prova, tá, fui respondendo, chegou numa questão de processo penal militar, eu sabia que assim me deu um branco na hora, não lembrava. Tentei responder, não deu. Aí eu vi que quando eu tentei desenvolver, a examinadora disse que não queria mais ouvir. Aí, nossa, aquilo ficou na... Eu pensei assim, não acredito que eu vou rodar de novo. Eu digo assim, eu não posso rodar de novo, né? Eu digo... Aí, enfim, eu sei que começou a ficar tudo preto. E aí começou a me dar calor e tal, uma dor no estômago, eu comecei a tomar água gelada, foi melhorando. Enquanto isso, eu ia respondendo os outros examinadores, né? Aí chegou um momento que eu olhei para os examinadores assim, Excelência, eu vou desmaiar. E fechei o olho e apaguei. E apaguei. Meu Deus do céu. Foi isso. Aí eu sei. Na prova oral. Foi durante a prova. Durante, Jesus. Durante. Aí eu desmaiei. E eu tava em pé, porque eu acho que isso ajudou também eu desmaiar, porque eu tive uma síncrope vagal, depois que eu descobri o que era. Porque na prova oral do MPM eu me balançava muito na cadeira. E a cadeira girava, e eu fiquei com medo de me balançar, e eu fiz a prova em pé. Mas não dava para fazer em pé, né? Aí eu sei que eu desmaiei, aí a minha irmã tava lá, e até eu senti, não sei por que a minha irmã tinha aqui comigo nessa prova, que ela é médica, né? Tava outra médica lá, mas só que a minha irmã me conhece, né? Aí eu sei que ela fez levantarem, eu ia de saia, a saia não deu. Eu sei que eu fui de calça, aí foi até melhor. Foi Deus, a proteção divina, né? Gente, aí levantaram minhas pernas, deitaram no chão, aí daqui a pouco eu voltei, né? E tava o presidente me olhando, eu digo, Excelência, acabou a prova? Ele, não terminou ainda. Eu, tá, então vamos continuar. Porque eu tinha terminado. Eu digo, eu vou levantar, vou terminar. Ele, não, segura um pouquinho aí, dá uma melhorada aí, só um pouquinho. Aí eles me literalmente sentaram. Levantar, sacudir a poeira e continuar. Não pode parar, né? É um negócio assim, né? Não tá perdido ainda, vamos lutar, né? Até o fim. Aí eu sei que eu tomei uma água gelada, comi, eles foram muito, assim, muito humanos, muito, né? Muito educados comigo, né? Me trouxeram comida e tal, né? Lanche que eles deixam lá para a prova oral pra gente também. E aí eu sei que eu retomei a prova, e aí eu terminei a prova. Eu ainda fiz com a parte que eu mais tinha estudado, que era processo civil, que a examinadora, eu sou super admiradora dela, assim. E aí eu terminei a prova. E passei, né? Passei. E passou. Desmaiando. Passei. Eu dava graças a Deus. Eu digo, assim, a única coisa que eu quero é passar. Eu digo, eu sabia que entrar nas 6 vagas eu não ia entrar, né? Mas eu digo, graças a Deus passei, porque, assim, era muito mais uma questão de não reprovar, entendeu? De novo. E o resultado? Mas o resultado saiu na hora? Não saiu. Eu fui embora para casa, tá? Aí, a minha prova foi na sexta-feira, era o último dia. Na sexta-feira, aí eu dormi só de tarde, tirei uma folga, né, para não trabalhar no online, e aí na segunda saiu o resultado da prova, eu tinha passado. Já saiu na segunda. E na segunda saiu os recursos TRF da primeira região e anularam justamente 3 que eu precisava para entrar no corte. Aí eu digo, nossa, por isso que eu tenho que pagar minha promessa até para Nossa Senhora Aparecida, né? Porque foi forte a coisa, né? Enfim, deu certo. Eu digo, pensamento positivo, eu senti, pior que eu sentia que ia dar certo. Eu sei que eu tinha 15 dias para estudar para a segunda fase, né? 15 dias. Mas eu tinha uma bagagem já, apesar de estar estudando para militar e tal, eu tinha já uma bagagem bem maior, né? Porque eu já estudava bastante, eu fazia a segunda fase, eu já tinha um raciocínio jurídico que me levava, né, a respostas, né? Mesmo não sabendo tudo, né? E digo isso porque, assim, na prova de sentença, metade dos meus colegas não tinha certeza do que tinha feito, que passou. E a gente passou, tá? E era uma tese fechada do STF, mas a gente jogou ali, é isso aí, botou uma fundamentação e foi pro, né? E foi em frente. E deu. Aí eu sei que
Aí eu tava numa época que eu tava meditando muito, tava muito espiritualizada, tava muito bem, assim, comigo mesmo. Eu fui para fazer essa prova com muita gratidão. Eu dizia, assim, que tinha sido uma oportunidade única, assim, né, para mim, porque com tudo isso que aconteceu, eu tava conseguindo fazer a segunda fase do TRF1. Então, eu fui muito tranquila com isso, assim, e com uma consciência muito grande do que eu devia fazer de diferente, não repetir os erros que eu cometi no TRF3. Eu sempre tinha isso na minha cabeça. Então, eu fui fazer a primeira prova, a discursiva, e eu olhei, abri a prova, eu digo assim, eu sei responder as 4. Fiquei achando assim, nossa, é estranho. Eu digo, não, eu sei. Aí eu fiquei tranquila, eu digo, mas aí eu fui respondendo, e eu lembrava que eu colocava tudo que é artigo de lei, que eu podia imaginar que pudesse encaixar naquilo, eu colocava, porque eu já perdi muito ponto em prova de discursiva, sem citar artigo de lei, mas não copiando o artigo, né? Respondendo e colocando lá, artigo tal. Então, eu comecei com isso já, sabe? Isso foi no Ministério Militar, eu perdi muito ponto por causa disso. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Então, vou fazer. E eu li a pergunta, toda vez que eu li, eu perguntava, o que o examinador pode querer saber disso aqui? Em vez de só responder, o que eu posso agregar aqui que ele pode vir no espelho, sabe? Eu sempre ficava pensando nisso. Porque eu respondi objetivamente o que ele quer, né? O centro da pergunta, mas o que eu posso fundamentar aqui para acrescentar? Eu ia pensando, sabe? E aí puxando os artigos, tal. Eu fiz isso em toda a prova, né? Mas sempre e voltando para o enunciado para ver se eu não estava esquecendo nada. Sempre voltando para o enunciado, porque eu já respondi questão muito mal por eu ter lido correndo o enunciado, respondido e ter perdido algo ali, né? Então, eu fiz com toda a calma, respirava, digo, não vou de novo, né? E ia nesse processo aí construindo a resposta dentro das 30 linhas, que era limitado. Pronto, a sentença civil, mesma coisa, sabe? Eu sempre lembrava, eu tenho que colocar as coisas bem organizadas para o examinador localizar onde é que eu fiz, né? Não fazer o que eu fiz no TRF3. Então, ia ponto por ponto para ver se eu tinha fundamentado, ponto por ponto para ver se eu estava, né, em tópicos bem destacados na prova, assim, né? Uma prova limpa. Mesma coisa no penal. E aí eu sei que na primeira prova eu fui a nota mais alta do concurso. Me jogou para segundo lugar do concurso antes da oral. Eu era o segundo lugar no concurso. Aí eu digo, meu Deus, como é que isso aconteceu? Uau. Né? Isso no TRF1. TRF1. E eu, no 1, sendo que eu estava reprovada na primeira fase, né? Eu fiz um bingo. Exato, isso que eu ia falar agora. Veja bem. Você estava em segundo naquele que você tinha reprovado na primeira fase. Né? Era o segundo lugar da prova. Que história, né? Que histórias, né? Essa, né? Eu digo, pois é. E aí tá, eu trabalhei muitos títulos também, né? Porque eu acho que o pessoal não cuida. Mas um colega meu que passou no 4 até, que agora ele tá no 5, ele me disse, Priscila, quando eu passei quando saiu o resultado que eu tinha passado em todas, ele me ligou e disse assim, tu vai estudar para oral, eu vou treinar contigo. Porque o treino com os colegas ajuda muito. E eu sou muito procrastinadora, eu gosto muito de deixar para depois, eu fico com medo de passar vergonha, mas a gente tem que perder a vergonha com o colega, não é com o examinador lá na frente, entendeu? A gente precisa treinar. Eu sempre fui resistente a treinar e fazer revisão, que são os maiores erros que eu cometi. Que é o que me gerava insegurança e nervosismo era a falta de revisão e a falta de treino nas provas. E aí ele disse, não, tu vai fazer, mas tu vai ver lá aquele negócio dos títulos, vai fazer todos os títulos que tu puder. Agora. Eu digo, pelo amor de Deus, eu digo, eu vou ter que escrever livro agora, e eu fiz, né? Aí eu saí escrevi artigo, fiz e aconteci. Eu sei que eu fiz tudo para chegar nos 10 pontos. No fim, eu fiquei com 4,5, mas já era uma pontuação alta, porque não pontuou mais de uma vez cada título, né? Porque na oral, eu sabia que não era o meu ponto forte, né? Eu já tinha rodado, eu já tinha desmaiado, eu fico nervosa, né? Enfim, eu tenho que ter uma alternativa que vá baixar minha classificação na oral, mas que eu me levante com os títulos, né? Então, por isso que eu trabalhei os títulos. Mas treinei com meus colegas, enfim, treinei muito com uma amiga minha que é juíza também no UM, que a gente passou junto, que a gente se conheceu no grupo do concurso ali, e aí treinei muito com a Hanna, e aí eu e Hanna passamos no final, né? Aí a gente treinou, fiz cursinho também, fiz tudo ali, né, que tinha no script, né? E
Aí eu fui para a prova e foi mais tranquila. Errei perguntas assim que eu estudei mais o grau, porque eu não tinha o material organizado. Eu estudei bem mais o grau. Ainda minha mala foi extraviada, né, indo para a prova oral. Mas eles entregaram antes da prova, deu certo. Mas meus colegas me emprestaram vários livros, inclusive, né? Eu tenho um que é meu colega também, que é juiz no TRF1, que ele me emprestou todos os livros dele, porque já tinha feito a prova. Então, assim, o pessoal ajuda, né? Tem isso, assim, né? É competitivo, mas tem pessoas boas no meio disso também. Até porque você não está competindo com ninguém, né? Assim, não é uma questão de quem chega primeiro. É uma competição muito mais interna, mais a gente com a gente mesmo do que, né? Do que isso. Então, assim, eu tive vários colegas que me ajudaram. E aí eu sei que eu li muito mais o grau para a prova oral, assim, sabe? Porque eu não era uma pessoa organizada, não tinha um material organizado, mas dos livros dos examinadores que eu tinha, o que eu consegui ler do meu ponto eu li, que me ajudou muito em processo penal. Já em constitucional com o Dirley eu fui mais com o que eu sabia, porque eu não consegui ler o livro dele. E até errei uma pergunta que ele fez, e eu disse não sei, não foi nem não me ocorre excelência, foi um não sei, bem claro, não sei. Ele, eu vou te ajudar, e eu não sei. E mesmo assim eu passei, né? Então, assim, não é perfeito, sabe? Enfim, a gente não responde tudo certo, a gente não sabe tudo, mas eu respondi muita coisa, né, no meio disso. Até eu tenho esse defeito de ser muito direta, às vezes, sabe, nas minhas respostas, assim, e não fundamentar mais, não desenvolver, porque eu sou ansiosa. Então, assim, eu quero terminar aquilo ali, né? Então, talvez por isso eu acho que eu devia ter trabalhado mais, tentado responder de outra forma e tal, mas meti um não sei. Mas passei, né? Mas, claro, que a minha nota caiu, né? Me fez eu cair. Eu caí para 10º lugar do concurso. Mas com os títulos eu voltei para o 5º lugar. Eu voltei para o 5º. E aí depois eu fiz ainda o TRF3, né? Que eu passei em 5º lugar de novo. E aí eu fiz já quando eu estava no curso de formação. Fiz o TRF2 também, mas eu reprovei na prova discursiva. Então, né, não quer dizer nada. Eu passei no 1 e no 2 eu reprovei, né? Então, cada prova é uma prova, né? E aí eu passei no 3, né? Eu já estava no curso de formação, né? Passei no 3 na primeira fase, depois não fui só com o que eu sabia mesmo, não deu tempo de estudar. O curso de formação tira muito tempo da gente, é muito puxado. Aí passei na segunda fase também. E na prova oral eu já estava trabalhando, já era juíza titular de Paragominas, onde eu estou no Pará. E aí eu estudei só pelo grau do que tinha, né? E aí fiz a prova, mas muito mais tranquila, né? Porque assim, né? Se eu não passasse, eu já tinha, né? Já era juíza. E aí o que subiu bastante a minha classificação foi os títulos novamente, né? Porque aí pontuou mais de uma vez cada item e eu fiz 10 pontos nos títulos, né? E aí foi o que me deixou em 5º lugar. O pessoal não dá bola para título, mas título ajuda, né? E depois, na hora de eu escolher a lotação, a gente não pensa, né? A gente faz concurso para juiz, a gente só quer ser juiz. A gente não importa. Vou para Oiapoque, eu vou. Eu vou porque eu quero ser juiz. Mas depois que a gente... E vai feliz, né? Mas, assim, a pontuação realmente afeta muito depois, não só a lotação, mas a progressão na carreira, né? Também, eu virei titular justamente porque eu passei em 5º lugar no TRF1. Porque eu peguei as vagas que estavam disponíveis para titularidade, né? Já eu nem cheguei a ser juíza substituta no TRF1, sempre fui titular. Eu entrei como titular, né? Então, e para a carreira isso é um avanço imenso, né? Poucos tribunais que a gente consegue, é só no 1, eu acho, que consegue já chegar titularizando, né? Aí isso que também foi um dos motivos que eu fiquei no 1, né? Porque eu já tinha progredido na carreira. E aí trocar para o 3, né? E o Pará eu acho uma maravilha, sabe? Eu acho que é uma joia da primeira região, porque a gente trabalha com comunidade indígena, quilombola, parte ambiental. É tanta coisa enriquecedora, assim, sabe? Que eu acho que é uma experiência que precisa, sabe? E coisas que você não vai ver em lugar nenhum, né? Assim, é só nessa região. Só lá. Né? E eu nunca pensei em fazer TRF1, eu sempre quis o 4 ou o 3, né? Que era mais a minha realidade. Me apaixonei, assim, né? Me apaixonei, não quis, depois passei no 3 e não quis ir. Priscila, uau, eu tô aqui, eu fico olhando para baixo, que eu tô fazendo notas aqui, né? Eu vou anotando tudo. Que história, né? Assim, que história. E essa do desmaio,
Eu achei incrível, né? Assim, e você você citou várias coisas que eu acho que são muito preciosas, mas uma delas foi a questão mental, né? Porque assim, você fez, pelo que eu estou entendendo aqui, você fez 4 provas orais. A Sim, do MPM, que você reprovou num dos dias, a do TJM de Minas, que você desmaiou, mas foi aprovada, e depois TRF1 e TRF3, que você foi aprovada nos dois, inclusive nos dois em quinto lugar. E a primeira reprovação, ou seja, melhor, a primeira prova oral que você fez foi a primeira que você reprovou, foi logo a que você reprovou, né? O que aumenta ainda mais a sensação de insegurança, de abalo emocional, enfim, você teve que se recuperar isso. E nesse contexto, eu achei fantástico algumas frases que você soltou. Você falou assim, no MPM, eu achei isso brilhante. Você falou assim, foi só um dia ruim. Essa prova não me define, né? E a outra frase que você falou foi assim, não é perfeito. Você falou isso você soltou isso mais de uma vez, assim, não é perfeito. Ou porque todo mundo tinha material, mas você não tinha, ou porque você chegou na prova oral sem dormir, né? Assim, você chegou lá, na prova oral não, você chegou numa das provas aqui, já perdi aqui, mas no TR4, que você não dormia, né? Você dormia 2 horas por noite, chegou lá exausta e não passou por causa da exaustão, né? Da privação de sono. Ou seja, não existe um mundo perfeito em que você vai sentar, vai estudar perfeitamente, e aí naquele dia você entendeu tudo maravilhosamente, nunca mais esqueceu a matéria, e chega na prova e a coisa flui. Não existe essa perfeição, né? E a tua história, ela mostra muito isso, né? Que não tem perfeição, tem que ter força mental, respira, sacode a poeira, no teu caso, literalmente, né? Porque você teve uma queda ali, né? E seguir em frente, né? É um jogo de resistência, né? exato, é isso. Eu acho que trabalhar muito psicológico, eu noto que as pessoas têm conteúdo jurídico, sabe? Todo mundo tem, assim, a gente estuda e tudo mais, mas o emocional derruba muito a gente, né? Se a gente não trabalhar isso, não criar uma casca, que eu digo, a gente tem que criar casca, concurseiro tem que ter casca. Isso ajuda também na carreira também, porque a gente sendo juiz, a gente tem que ser o equilíbrio, a gente tem que manter aquela postura, né? Sempre, né? De pacificação, né, dos conflitos, de tudo. A gente não pode se exceder, a gente não pode, né? Eu acho que isso é um caminho que constrói até um profissional melhor lá no final, sabe? Com certeza. E esse emocional, conforme você foi falando, assim, você tem três emocionais não, mas 3 momentos do emocional que são momentos diferentes. Um é a preparação em si, né? Que você está ali estudando, enfim, e parece que a coisa às vezes não anda, não sai do caminho, né? Você contou que para técnico e para analista você estudou com o edital aberto e conseguiu passar, né? E que para magistratura o jogo era diferente, né? Enfim, então você teve que, né, botar a cabeça no lugar para se preparar e entender que não era perfeito. Tem o emocional da prova, que é o momento que você vai fazer a prova, né? Que você vai chegar ali e aí a tua história do TRF4, que você chega por causa da ansiedade, você chega esgotada, o desmaio na prova oral. E tem o emocional pós-prova, né? Que é assim, eu fiz uma prova e não passei, né? Seja uma primeira fase ou uma segunda fase, ou, no teu caso, uma prova oral. Ou seja, são 3 momentos emocionais que você tem que achar dentro de você mesmo, né, armas para superar aquilo, virar a página e seguir adiante, né? É isso. No MPM eu rodei e na sexta, no domingo eu estava fazendo prova e passando na prova, né? Então é isso. É impressionante. Cair, levantar e seguir. E eu acho que não tem perfeição nem nos dias que a gente está estudando, porque às vezes eu me sentia muito indisciplinada, sabe? Porque eu não conseguia fazer um cronograma perfeito, eu não conseguia fazer aquilo que eu tinha me proposto. Só que depois eu entendi que não era sobre perfeição, sabe? Disciplina. Disciplina era no sentido de ter constância. Eu estava todo dia fazendo, ainda que. Tinha dias que eu ficava na frente do computador tentando ler, e eu passava 2 horas e, sei lá, avanço, tipo assim, estudar mesmo, tinha estudado 15 minutos.
Mas assim, porque não é, nem todo dia a gente tá bem, nem todo dia a gente tá, sabe, conseguindo assimilar bem as coisas, sabe? Mas eu tava sempre tentando, assim, um dia rendia muito, outro dia rendia menos. Não é perfeito, nada é perfeito, sabe? E eu acho que o que me frustrava muito era me comparar com pessoas que passaram em um ano, ou passaram estudando 6 meses, sabe? Que divulgavam isso, assim. E, tipo, a gente tem que entender que a gente não é igual às outras pessoas, que cada um tem sua história, sabe? Eu tinha questões familiares, questões de vida, que não eram iguais às dos outros, né? Tem gente que tem família, tem filho, sabe? E, né, não dá para comparar, sabe? O tempo, a história de cada um. Acho que a gente precisa Com certeza. respeitar a nossa individualidade, né? Antes de É. sair se comparando. E não desistir, né? Não desistir nunca. E não desistir. Coisa. Não se Caiu, comparar levanta e segue. não se comparar e não desistir. É. Priscila, você, conforme você foi falando, você até soltou algumas coisas, né? Mas eu quero te fazer duas perguntas que, na verdade, são faces da mesma moeda, né? Que é o seguinte: nesse período todo de estudo, o que você, para a sua realidade, você entende que, em termos de forma de estudar, método de estudo, que para você foi algo que deu certo, você falou, olha, isso aqui para mim foi bom, ajudou, e o que para você falou assim, cara, eu fiz isso aqui não foi bom, isso aqui não contribuiu, ou até atrapalhou, né? Eu sempre falo, eu faço essa pergunta, eu sempre falo para o pessoal que está assistindo a gente que não tem fórmula mágica, né? Cada um tem um modelo diferente. Mas com a experiência de cada um, a pessoa pode falar assim, ó, deixa eu testar ou deixa eu tomar cuidado com isso aqui. Então, o que deu certo e o que não deu certo ou não deu tão certo? Eu acho que estudar lei seca, acho que é uma coisa que ninguém gosta, então eu também não gostava, mas me ajudou na primeira fase, na segunda, na terceira, tanto que eu disse que na segunda fase eu citava muito artigo de lei justamente porque eu conhecia o Vadmecum, né? Eu sabia onde localizar as coisas. A gente, estando com o Vadmecum, a gente precisa saber onde estão as coisas, não dá tempo de sair buscando, né? Então, acho que ler lei seca é uma prioridade e jurisprudência também. Não tem como negociar essas duas questões em qualquer das fases, né? A parte de doutrina, ela é importante, mas ela cria muito mais uma base, essa questão da gente conseguir desenvolver raciocínio e fundamentação, né, para a segunda fase, mas ela vai ser bem mais direcionada quando a gente tem uma banca e sabe o que a banca gosta ou não, né? Então, e vai ajudar na prova oral. Eu acho que o que me ajudou muito foi sempre ler lei seca, isso foi uma questão. Escutar, para mim funcionava muito escutar em áudio, eu tinha uma memória muito boa para áudio, então escutar a jurisprudência me ajudava muito, porque facilitava, eu podia até estar fazendo uma bicicleta, alguma coisa, e eu estava ouvindo, né? Estava sempre ouvindo quando eu não estava podendo parar muito ali. Isso me ajudava muito também. Eu acho que ter um material é fundamental, né? Coisa que eu não tinha. Mas, assim, em alguns momentos eu tive de algum ponto, alguma coisa ali perdida, eu até consegui fazer, mas eu acho que foi uma falha no meu estudo. A falta de revisão, que eu gostava muito de estudar e passar para outra coisa. E eu acho que organizar revisões, né, não é perda de tempo, é isso que a gente vai firmar o conhecimento, vai dar segurança. Acho que muito da minha insegurança em prova oral vem disso, da falta de revisão. E o que mais que eu fazia? O videoaula acho que acelera muito também, né, a assimilação do conhecimento, o professor traz aquilo mais mastigado para a gente, né, que a gente precisa otimizar, a gente não tem tempo, muitas vezes, né, de ler uma doutrina do início ao fim. Acho que foram poucos os livros que eu li do início ao fim. Teve alguns que eu li, mas é muito difícil, é mais fácil ler uma sinopse, é mais fácil, né? E construir esse material com base eu tinha materiais, assim, matérias que eu estudava por videoaula, eu tinha um material escrito ali e era aquilo ali que eu estudava. Já para outras eu tinha uma doutrina, né? Que eu tinha lido e marcado. Então é muito diversificado, assim, a forma que eu estudava, sabe? E uma coisa que eu não faria, né? Eu acho que não funcionou é justamente postergar essas revisões, negligenciar não ter o material.
E eu até não era muitas questões também, eu não fazia tanta questão. Eu até, às vezes, eu acabava por ler lei seca e por assim, já não fazia tanta falta, mas às vezes é importante também porque a gente vê o perfil da banca, principalmente a FGV. Eu acho que foram coisas assim que faltaram assim mais no meu estudo, mas que também não atrapalhou assim ao ponto de eu não passar, né? Mas que eu teria feito diferente, né? Muito bom, muito bom. Quando você colocou primeiro lei seca, depois jurisprudência e a doutrina ou teoria como uma base, né, para poder entender a jurisprudência, é assim que eu acredito. E a gente fez já estudo estatístico aqui, né, no ênfase, e na média, Priscila, quando a gente olha, na média, seja TRF, seja Ministério Público, seja federal, seja estadual, essa média, ela é segura. 50% da prova é lei seca. 15 a 20% da prova é lei seca com jurisprudência, aquela questão que às vezes mistura, né? Mais uns 15% vai ser jurisprudência e doutrina sempre fica de 10 para menos por cento. Né? Dependendo da prova, 5% da prova é doutrina. Né? Isso na média e no geral. Às vezes, de matéria para matéria, muda um pouquinho. Por exemplo, constitucional tem uma parte teórica que cai um pouquinho mais, né, de interpretação, enfim. Então, esse percentual muda um pouco. Né? Constitucional não tem muito lei seca, né? Texto normativo seco. Então, jurisprudência aumenta. Então, óbvio que isso tem algumas variações de matéria para matéria, mas como uma referência segura, 50% lei pura, 20% lei com jurisprudência, 20% jurisprudência e 10 ou menos doutrina. É uma referência segura para o pessoal. E gostei do que você falou sobre a questão de, enfim, ter material, né? Assim, o que você acha que dá certo, não dá certo. Pessoal, você está ouvindo, eu acho que é ouro que ela está trazendo, né? Porque está te dando uma direção muito segura. Priscila, a gente está caminhando aqui para o final e eu sempre faço um desafio. E o desafio aqui é o seguinte: imagina que o pessoal ele já chegou até aqui. Aliás, você chegou, curte o vídeo, compartilha, manda para muitas pessoas. Né? Vamos divulgar aqui essa entrevista maravilhosa. Mas imagina, Priscila, que o pessoal chegou até aqui e eles vão anotar uma frase sua. Essa frase eles vão botar num post-it no computador, vai botar na geladeira, vai botar no caderno, enfim, vai ficar ali aquela frase, a pessoa bater o olho e ficar ruminando, lembrando, encontrar forças. Que frase seria essa? Acho que eu diria que respeitem a história de cada um de vocês, respeitem o tempo de vocês e não desistam, porque quando a gente persiste, a gente alcança nessa caminhada. Acho que é isso, para mim eu sempre pensava, né, acho que uma das coisas que mais me atrapalhou foi isso, ficar me comparando com os outros, então, e não desistir, né, criar força para continuar, que todo mundo chega lá, é só não desistir. Muito bom. Falando em tempo, eu sempre faço uma pergunta que eu termino não fazendo. Você passou em 2017 para analista. Isso. E aí você, 2018... Não, eu passei em 2014 para analista. Eu fui chamada em 2017. Tá, tomei entendi. posse em 2017. Tá, tudo bem, beleza. Então, 2018 você faz o ênfase, né, o curso regular completo, está estudando. Você falou que por questão de família você ficou um período sem estudar, voltou a estudar na pandemia, e estou entendendo aqui pelo que você tomou posse, você passou no TRF1 e tomou posse em 2023 ou 2024? Dezembro de 2024. Isso. Então, vamos botar aí, lá de analista, que foi 2014 você passou, até você se tornar juíza, você está falando ali de 10 anos, só que não são 10 anos perfeitos, porque você ficou um período sem estudar, enfim. Vamos botar aí o quê? Uns 7 anos aí de estudo, mais ou menos, né? Acho que foi, assim, mais focado, juntando ali
depois da pandemia, deve ter dado uns 4, quase 5, e antes eu acho que deve ter dado mais uns 2, né? Por aí. Botar aí de 6 a 7 anos de estudo, Foi por aí. porque é o que Mas foi você uma coisa falou. assim também, né? Que eu digo, eu nunca parei assim totalmente, porque eu trabalhava, né, como analista. Eu tinha que pesquisar jurisprudência, eu tinha que pesquisar, né, para eu fazer o trabalho que eu fazia. Eu trabalhava em gabinete, então, e trabalhava em gabinete fazendo tudo que é matéria. Exatamente. Não, e eu tô falando isso, Priscila, porque assim, as pessoas falam, qual é o tempo para passar? 3 anos? Não são 3 E não anos. faz nada, às vezes é assim, sabe? Só estuda. Sabe? Só estuda. Não faz mais nada, assim. Não são 3 anos. Eu até costumo dizer assim, em 3 anos, minha opinião, depois de. Tem mais de 100 entrevistas aqui no nosso canal, são 20 anos dando aula, mais de 20 anos dando aula. 3 anos, eu diria o seguinte: é o período para a pessoa criar uma base sólida que vá dar a condição dela começar a disputar, né? E tem gente que realmente, dependendo, tem um privilégio de se dedicar integralmente ao estudo, né? Então, beleza. Mas quando eu faço essa pergunta, eu vou anotando, eu já fiz uma conta aqui que a média são 6 anos, sabia? São de 5 anos e meio a 6 anos e meio é a média que as pessoas levam para passar. Por quê? Porque tem a família, tem o trabalho, tem alguma situação que acontece na vida, como no teu caso, que, poxa, teve ali uma situação de doença na família, que você precisou parar um tempo, né? Ou seja, a vida acontece, ela não é linear, perfeita, né? E o tempo normalmente é maior. E é bom as pessoas saberem isso, porque não é uma questão de matemática. Estudei tanto tempo, vou passar. É uma questão de persistência, né? E isso eu tinha muito que me atrapalhou também, de colocar um prazo, assim, né? Quando eu parei de fazer isso, que as coisas aconteceram, sabe? Que eu digo, não tem mais prazo, é até eu passar. Não tem, assim, não interessa se eu vou estar com 30, 40, 50, eu vou morrer tentando aqui, porque eu não desisto mais, sabe? Foi bem isso. Perfeito. Muito bom, muito bom. Priscila, muito obrigado. Adorei. Parabéns aí pela trajetória, né? Trajetória de superação, né? Muito bacana. Acho que vai dar muita força para muita gente, né? Porque você passou por muitas situações, tanto pessoais quanto na trajetória, que são marcantes, né? E isso vai ajudar muita gente. E eu já vou me despedir do pessoal, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês, mas eu vou deixar com você, Priscila, a palavra final para você se despedir diretamente do pessoal. Quero agradecer, né, a oportunidade de compartilhar aqui um pouco da minha história. Espero que isso ajude muitas pessoas, né, que estão nessa caminhada e que incentive, né, a continuar e que isso, né, leve vocês, né, a criar mais segurança, mais ânimo e força, né, para conquistar o objetivo de vocês e dizer que, né, estamos aqui, né, no que a gente puder ajudar. Muito bom, Priscila. Obrigado demais. Pessoal, não esqueça, como eu falei, comentar, curtir, compartilhar os 3 Cs mágicos, né? Comentar, curtir e compartilhar. E aí isso ajuda o nosso canal. É a forma que você pode retribuir para a gente, turbinando o nosso canal dessa forma. Beleza? Valeu, pessoal. Um beijo para vocês. Priscila, mais uma vez, brigadão. Agradeço. Tchau. Tchau. Valeu.